TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um Conversa com Halum. Hoje, como sempre, com convidados muito especiais. Hoje, na nossa presença, Raimundo Bonfim de Azevedo, conhecido como Coronel Bonfim, que tem uma história nesse estado de Tocantins. Coronel Bonfim, quando comandante-geral da Polícia Militar do estado de Tocantins, transformou a polícia. Fez com que o Tocantins fosse visto pelo Brasil afora como um modelo em segurança pública, um modelo de trabalho da Polícia Militar. Coronel Bonfim, obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite. Sempre, deputado César Halum, eu que agradeço o convite de Vossa Excelência e estar aqui hoje, para a gente ter esse bate-papo, essa conversa franca e amiga, e de forma afetuosa. O respeito que nos nutre é muito grande. E segurança pública sempre foi um sonho da minha vida. Eu sempre quis buscar conhecimentos para também trazer para a minha população tocantinense alguma coisa que pudesse ajudar na construção do nosso estado. E graças a Deus, eu trabalhei 30 anos na nossa gloriosa Polícia Militar e depois tive a honra e a satisfação de ir para a reserva, exercer vários cargos públicos de destaque nesse estado. E eu só tenho a agradecer a Deus e a generosidade dos amigos e a bondade de Deus por ter me preservado até aqui a minha vida, e continuo aqui a minha jornada fazendo o que posso pelo nosso povo. Coronel Bonfim, o senhor, dentro da sua humildade, né, mas construiu um batalhão de amigos por esse estado afora, que lhe respeitam muito pelas suas condutas, pela sua forma de tratar as pessoas e pela maneira com que a segurança pública no estado era conduzida, com que a Polícia Militar trabalhava e formou-se a Polícia Militar tocantinense. Eu lhe pergunto, naquela época, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas hoje não reconhecem o trabalho daqueles lá de trás. Quem começou todo esse estado, quem fez a plataforma, deixou tudo preparado no ponto para o crescimento. Essas pessoas não podem ser esquecidas. Não é? Então a gente reconhece o valor dos jovens que estão assumindo, torcemos muito pelo sucesso deles, mas nós temos que estar sempre lembrando a história daqueles que construíram esse estado. Enfim, naquela época que você entrou na Polícia Militar, era Goiás, não era? Exatamente. O senhor é nascido em Formoso do Araguaia? Em Formoso do Araguaia, melhor lugar do Brasil. Na beira do rio. Na beira do Rio Formoso, terra boa. Deputado, a questão é o seguinte, eu sempre ouvi dizer do sistema de segurança pública avançado. Eu vou lhe contar um fato e revelar um fato que no ano de 1994, na então morte do então coronel Valadares, Luiz Carlos Valadares Veras, o então governador Moisés Nogueira Velino me chamou no palácio e me ofereceu o comando da Polícia Militar. Eu era tenente-coronel, recém-promovido. Eu falei, não, governador, eu sou muito novo, eu preciso me capacitar primeiro. Eu só assumo o comando da minha instituição no dia que eu estiver preparado, que é olhar de igual para igual e ninguém possa levantar o dedo contra a minha conduta, contra os meus atos. E assim eu fui. Vários amigos falaram assim, não, o cavalo só passa arriado uma vez. Eu falei, não tem problema. Fala, o que vale mais é o meu sentimento e aquilo que eu sempre preguei na minha vida, a honradez, a honestidade, a seriedade na coisa pública. Fui para Belém, em 94, fazer meu último curso da minha carreira, curso superior de polícia. Lá, deputado César, eu tinha aula das 13 às 21 de manhã. Eu passava a manhã toda dentro de uma biblioteca chamada Setur, Centro Tancredo Neves, na maior biblioteca que eu já vi na minha vida. Naquele tempo, o computador estava iniciando as coisas, em 94, muito pouco, eu pesquisava era no livro mesmo. Aí eu fui buscar conhecimento dos principiadores da administração antiga, Taylor, Fayol, Henry Ford, e vi até os papas da administração moderna naquela época, Max Hammer, Peter Drucker,
e tantos outros, fiz e cheguei à conclusão de que era a nossa instituição. Uma instituição com gestão linear funcional. Eu digo, se um dia eu tiver a oportunidade de assumir o comando, eu vou trabalhar nessa esfera. E assim foi. Cheguei, quando fui promovido, assumi o comando da Polícia Militar. Eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na minha carreira. Aumentamos o efetivo. Ora, deputado César, no meu comando, nós incluímos 1.800 policiais militares. Abri concurso para oficiais, a Escola de Formação de Oficiais. Isso foi quando? Foi em 2003. 2003. Naquela época, a nossa tropa tinha qual quantitativo? Deputado César, eu fui um comandante, comandei 4.000 homens. O que acontece, porque a nossa instituição, ela é perene, ela é contínua a nossa atividade. Se não injetar na base da pirâmide, não vai conseguir, porque os pessoal vão completando o tempo de serviço, os que se reformam com problema de saúde, os que morrem na ação policial militar, aqueles que pedem baixa porque passam em outro concurso e vão fora, então o efetivo vai diminuindo. Se não houver a reposição, fatalmente nós vamos entrar no caos, porque a população é crescente, ela não para. Bairros, setores, até eu já fiz um dia, numa reunião de secretário, eu falei, olha, se não buscar uma norma para crescimento da cidade, vai criar o setor tal, tem condição de ter base policial, segurança? Não tem, então não vai criar. Porque senão fica virando aqueles favelões, criando situação tão difícil que humanamente impossível você colocar um policial para vigiar cada pessoa. Então, aí você usa o quê? Os meios mais eficazes que tem, da mobilidade, com transporte. Mas o que acontece, deputado? Quando o crime ocorre, houve uma falha na prevenção. A polícia militar, ela é polícia ostensiva fardada. O que é ostensividade? É aquilo que eu olho e vejo de relance. Opa, para aí. Eu tenho uma segurança. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali, eu tenho que olhar e... Entendeu? É de relance o olho. Então a ostensividade é para isso. Então a presença, a Polícia Militar é o braço mais eficiente do Estado em todas as áreas. A Polícia Militar ela atua no físico, na educação, atua no cumprimento dos mandados judiciais, reintegração de posse, etc, etc. Então, a atividade delas são inúmeras. É o braço maior do Estado que tem. Então, o Estado tem que trabalhar para ir reaparelhando o seu efetivo e também dando curso, capacitação para que esses homens possam progredir, porque o crime ele não para. A cada dia surge uma nova modalidade. E evolui, né? Com muita técnica, exatamente, né? Exatamente. Hoje está cheio aí de golpe, a todo momento surge um golpe novo. Então, é preciso que esse efetivo ele seja sendo requalificado constantemente, porque o crime ele não para, ele migra de um lugar para outro. Então o que acontece? Quando há uma presença maciça da Polícia Militar nas ruas, quer dizer, você satura o ambiente, o crime migra, ele vai embora, ele sai daquele espaço e passa para outro espaço, onde não existe a repressão, ou então até mesmo a ostensividade que se faz com o efetivo nas ruas. Eu vi esses dias um videozinho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ele dizendo que na minha campanha eu disse que Goiás não tinha lugar para bandido. E hoje você anda em Goiás e não acha bandido, porque os bandidos foram embora daqui, porque nós ocupamos o espaço e não deixamos espaço para bandido. Mas para isso eu tenho que ter efetivo, né? Lógico. Primeiro tem que ter efetivo e efetivo qualificado. Goiás ele está no avanço, na era, por exemplo, agora está uma área, até muito, a área pertinente à sua área, a área do agro, com o policiamento rural. Olha, hoje nas fazendas já foram saqueadas, houve muito roubo, muito furto de equipamentos defensivos agrícolas caríssimos. Então o que houve? Eles começaram a chamar os produtores, fizeram reunião, criaram condições e hoje eles estão trabalhando em todas as áreas, na área do agro. Então eles estão ocupando os espaços. O que acontece? Quando há aumento da criminalidade, alguma coisa falhou no processo. A Polícia Civil,
ela faz o que? Ela faz a repressão também. Porque quando ela mantém o indivíduo, aquele que praticou o crime, segregado, debaixo das grades, de trás das grades, ele está ajudando na prevenção também. Então há um sincronismo de envolvimento. A polícia ostensiva, que é a polícia militar, com a polícia judiciária, que é a polícia civil, que faz o trabalho. A justiça é que dá as regras, que condena, que absolve, etc, etc. Então o ciclo tem que ser completo para fazer. Então hoje nós temos que trabalhar em cima de dados. Hoje o empirismo não funciona mais. Hoje você tem que estar vendo a população crescente, qual é a demanda daquela população, qual é o hábito, o horário, onde ocorre o maior fluxo de pessoas, etc. Nós temos que trabalhar com dados estatísticos, senão não vamos sair. Ficar no empirismo, vamos ser sucumbidos. Infelizmente, Bonfim, há muitos anos a gente fala isso. Nós somos muito pobres em estatística, né? Parece que o Estado acha que é um dinheiro jogado fora. E eu acho que para fazer qualquer política pública eu preciso primeiro conhecer os números, os dados, para me traçar uma política, não é? Verdade, deputado. Se não tiver dados mensurados, você tem que trabalhar na realidade. E não tem nada melhor do que a estatística para te dar um grau, um parâmetro para você fazer as suas ações. Ora, se acontece mais crime na região do Aureni, alguma coisa tem que acontecer. Então o que? Eu tenho que alocar maior efetivo, eu tenho que saturar aquele ambiente. Alguma coisa está acontecendo, eu tenho que estudar, eu tenho que mandar pesquisar. E isso não é só trabalho do efetivo da Polícia Militar. É com a diretora de colégio, é com a associação de bairro, e etc, etc. Com o comércio local. Ele tem que buscar um dado para subsidiar o seu posicionamento, do seu policiamento ali naquela localidade. Pode ter certeza, se fizer isso, ele vai saturar e o crime vai deixar de ocorrer. Ou vai migrar, vai mudar, vai sair de cena. Vai para outra exatamente, cidade, mas que a coisa resolve. Não tenha dúvida. Só com ostensividade. Eu me lembro muito lá em Araguaína, o senhor sabe que eu vivi a minha vida toda em Araguaína e tudo, e Araguaína de vez em quando tinha um surto de crimes. Era assaltos, assassinatos, essas coisas todas, e aí a pessoa dizia, a polícia apertou o cerco lá em Imperatriz, e os bandidos de Imperatriz descem tudo para Araguaína. E com o tempo eu fui verificando que aquilo tinha sentido. Até que a Polícia Militar começou a se organizar sempre quando tinha qualquer rumores no Maranhão, eles cercavam porque o bandido ele migra mesmo. O bandido, na verdade, tem medo de polícia. Agora, quando a polícia afrouxa... É uma grande realidade, deputado. A gente não pode negar essas evidências. O que acontece? Quando há saturação em uma determinada localidade, o crime vai migrar. Agora, outra coisa que também colabora muito é quando a justiça sentencia e mantém segregado aquele que praticou o crime contra a ordem pública, contra a vida das pessoas, etc. Quando há um relaxamento da prisão também, isso é um fator condicionante que isso ajuda muito a aumentar, a proliferar a questão da criminalidade. Mas o crime migra mesmo. Por quê? As pessoas começam a verificar naquela localidade se a coisa anda. Como é que está o movimento financeiro? Por exemplo, Araguaína é um centro hoje de desenvolvimento do norte do estado e, olha lá, do sul do Pará e etc., do Maranhão e etc. Então, existem bancos, empresas importantes. Então, essas pessoas que trabalham, modus operandi, deputado, é o mesmo, sempre é o mesmo. Eles vão aonde existe o recurso financeiro. E Araguaína tem uma população financeira muito sadia, a gente sabe disso, fazendeiros, plantador de soja e vários ramos, na área do comércio e etc, etc. Então existe uma população com grande influência do poder aquisitivo. Então eles não vão, você pode ter certeza, eles não vão para lugar onde existe a extrema pobreza. Pode ter certeza, não vai, ele vai querer oferir lucro e tirar os seus tentáculos da população que melhor tem condição de sobreviver. Coronel Bonfim, vou lhe chamar de coronel, sempre, o senhor é da reserva, mas é coronel. Eu não sou deputado, o senhor me chama de deputado, então nós vamos assim no Não, tranquilo. coronel. Coronel Bonfim, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, mas eu já vou lhe deixar pensando com uma pergunta. Na época que o senhor comandou a Polícia Militar, eu gostaria de saber quantos homens o senhor tinha no efetivo da Polícia Militar e se o senhor lembra qual era a população do Tocantins, para a gente comparar com os dias de hoje, o efetivo de hoje e a nossa população. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos
daqui a pouquinho. TV Araguaia apresenta Conversa com Halum.